Na manhã seguinte, no café da manhã, Vitória entra, anunciando que Maura ligou. Ela quer vir jantar amanhã. Alessandro ri, dizendo que ela pode vir se quiser, mas ele não vai ter tempo para ela. Ele tem um fim de semana muito ocupado. Ele diz que irá a Zarco na semana seguinte. Ele precisa verificar algumas terras selvagens que papai comprou há alguns anos atrás. Ele está pensando em construir um motel ou, quem sabe, um spa. Bruno avisa que está de férias a partir de amanhã. Talvez ele vá para Cancún. Então, ele fica ofendido quando Alessandro pergunta se ele tem algum negócio pendente no escritório. Então, Bruno fala revoltado. Claro que não. E se eu tivesse? Seu cérebro brilhante cuidaria de tudo? E então Bruno sai furioso e Alessandro e Vitória tentam rir disso. Vitória pede que ele tenha paciência, mas Alessandro diz que tem sido muito tolerante com ele todo esse tempo. Vitória o lembra que ele fica sempre com ciúmes e se sente humilhado porque tudo que tem deve a Alessandro. Alessandro concorda, mas o que ele pode fazer a respeito? Eu não iria rejeitar a herança do meu pai apenas para agradá-lo. Vitória diz que Bruno ficou esperançoso e, no fundo, é um bom garoto. Alessandro diz que deve estar bem lá no fundo. Ele também a lembra que ela o viu fazer o possível para ter então amizade com Bruno sincera, mas o Bruno sempre o odiou desde que ela se casou com o pai dele e veio para casa. Além disso, ela não faz nada para que possamos nos dar melhor. E se o tolero, você sabe perfeitamente que era para você. Ele pede licença então para ir trabalhar. Ele diz que estará em casa para jantar e que verá ela mais tarde. Ela o abençoa antes de sair. Lá fora, alguém está preparando então o conversível de Alessandro. Alessandro sai dirigindo de capota abaixada, enquanto Bruno assiste do gramado. Eric aborda então Bruno e diz que já conversou então com o juiz e está tudo pronto. As testemunhas também. Ele vai trazer as passagens de avião que está lá pronto para mais tarde. Bruno então diz que Alessandro tem que ir para Zarco na semana seguinte. Ele então instrui Eric a ficar atento ao dia e à hora da partida de Alessandro e Eric concorda. Bruno está sentado em uma sala escura com um projetor ligado, praticando então a assinatura de Alessandro. Há um plano nisso. Há uma batida na porta de alguém chamado Eric. Ele entra e confirma que Bruno está praticando a assinatura. Então, quando é que vai se casar? Sábado, fala então. Bruno quer que ele consiga uma passagem de avião em nome de Alessandro, em nome dessa desgraça. E depois, pergunta então, o que eles planejaram? Alessandro tem que ir para Zarco. A entrada é a estrada e é sinuosa. E aí é que ele vai morrer, fala então Bruno. E conta que Bruno vai ficar com a viúva e o dinheiro. E a garota vai concordar, pergunta então Eric. Claro, ela está comendo em minhas mãos, fala então Bruno. Maria José e Paula assistem então a algumas danças folclóricas da cidade e acontece que Maria José é pura como a neve, apesar de muitas visitas ao apartamento do Alessandro. Paula nunca seria tão puritana, claro. Alessandro pediu a Maria José uma amostra do leite antes de comprar a vaca, mas Maria José recusou e ela não sente que está perdendo nada com isso. Ela terá um pouco do seu doce amor assim que eles se casarem. Ela acha que Paulo, por outro lado, acabará fazendo algo de que se arrependa, só por curiosidade. Maria José então pergunta se os namoradinhos de Paula estão então usando preservativos. Paula ri da ideia de namorados. Maria José e Bruno, que se autodenomina Alessandro, se casam. Ele tem um pouco de dificuldade para assinar o documento, mas então faz o que podemos apenas para supor ser então uma imitação aceitável da assinatura do verdadeiro Alessandro. Enquanto eles se beijam, o falso Alessandro diz a Maria José que aconteça o que acontecer, ela precisa se lembrar que ele a ama de verdade. Ela está curiosa, mas ele diz que é só estar dizendo isso porque a ama e está muito feliz nesse dia. O juiz diz então que lhe dará um comprovante recibo para que possam retirar a certidão de casamento. Paula se aproxima e os parabeniza e distribui então o vinho. Na rua em frente da casa, Maria José avisa então a Paula e o pai que voltará para buscar as roupas amanhã.
antes de viajar com o falso Alessandro. Por enquanto, eles ainda estão indo para o apartamento dele para fazer o desagradável, o que não é isso em todos os casais recém-casados fazem, né? No carro, o falso Alessandro não conta a Maria José para onde eles estão indo. Ela está toda sorridente, querendo saber para onde, mas ele promete ser uma surpresa. Ele conta então a ela que é uma surpresa e que será apenas por alguns dias, e quando fizerem o casamento da igreja, farão então uma viagem muito maior. De repente, eles batem então nos paralamas com outros motoristas, mas quando o falso Alessandro sai do carro, os outros caras partem bem rapidinho. Enquanto ele está do lado de fora do carro, seu celular toca. É Eric contando a Bruno que Alessandro vai para Zarco no dia seguinte. Bruno reclama e Eric sugere então desistir do plano. Ele olha então para Maria José esperando por ele dentro do carro e diz a Eric que vai pegar o próximo voo. Maria José fica surpresa ao ouvir isso e o nosso Bruno Alessandro volta para o carro e ela faz então a pergunta de milhões: "Você vai viajar?" E ele a encara. Alguns dias depois, Bruno está embalando suas coisas. Há uma batida na porta e é Vitória. Ela quer saber por que Bruno não contou antes sobre a viagem repentina. Sabe, apesar de cobrir demais ela, eu gosto muito da fluidez do vestido dela. E talvez o cinto na cintura. Bom, enfim, continuando nossa conversa aqui sobre esse dilema, né? Elo lembra que Alessandro tentou ser amigo dele. Claro, ele sempre se cansa disso há alguns dias. E agora chegou a vez de Alessandro não ser o cara dócil da história. Bruno diz que se ele estivesse ao seu lado, ele não teria morrido, ou pelo menos não tão rápido. Ele então critica a mãe por causa do pai então de Alessandro que morreu, culpando então Vitória por algo que ela não fez. Bruno então, por sua vez, sai então deixando a Vitória cada vez mais abalada. Vitória se senta em sua cadeira e diz que não está certo, porque realmente foi culpa dela. Então, o marido dela, Antônio, ter morrido e se culpa. E pensando, ela diz que talvez, se Antônio não tivesse morrido, a família não estaria um desastre completo como está agora.